Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Boa tarde. Dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso. Cumprimenta quem está na esquerda e na direita, diga: seja bem-vindo à nossa parte da tarde. Quero cumprimentar você que está em casa também, pela rádio, pela TV, pela internet. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Caso você não me conheça, o meu nome é Moisés. Ano passado eu celebrei o meu jubileu de 25 anos como pregador. Tive a oportunidade de ir em muitos países, centenas de cidades do Brasil. Também sou autor de 7 livros. E Jesus me pediu tudo há 21 anos atrás. E então eu me tornei missionário e fundador da comunidade Filhos de João Batista. Nós estamos a 1 hora de Belo Horizonte, uma cidade chamada Sete Lagoas. E crescemos um pouquinho mais para frente, para a cidade de Curvelo, que já é diocese de Diamantina. Então nós temos 2 bispos, 2 dioceses. Em uma diocese nós temos 3 casas. Em outra diocese nós temos uma fazenda, que dentre tantas coisas acolhe dependentes químicos. Eu estou há dias fora de casa. Quando a equipe fez contato comigo, a única forma de eu estar aqui era eu atravessar de onde eu estava, fazer um bate-volta. Eu acordei 4 da manhã para chegar aqui, e depois da pregação eu já saí correndo para onde eu estava. Era a única forma de eu conseguir atender vocês no dia de hoje. E alegria, o meu coração de estar aqui, e Deus abençoe cada um de nós. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Acharam? Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? É o 9º livro da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios e carta de São Paulo aos Gálatas. 9º livro do Novo Testamento. Acharam ou não? Capítulo 5, versículo 16. Eu vos recomendo que hajais segundo o Espírito e não executeis os desejos da carne. Pois os instintos têm desejos contrários ao do Espírito, e o Espírito tem desejo contrário aos da carne. E tão opostos são que não fazeis o que queríeis. Mas se o Espírito vos guia, não estáis segundo a lei. As obras da carne são manifestas assim: fornicação, indecência, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, inveja, cólera, ambição, discórdia, facção, ciúme, bebedeira, comilança e coisas semelhantes. Eu vos previno, como já vos preveni: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Pelo contrário, as obras do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Contra isso não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Não sejamos vaidosos, provocadores ou invejosos. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor.
Essa carta foi escrita no ano 49 depois de Jesus Cristo. Ela é chamada pelos biblistas e pelos exegetas de carta magna. Por quê? Embora a igreja da Galácia não foi a igreja primeira que Paulo desbravou, mas a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Depois de uma viagem a Antioquia, Paulo está voltando para casa e ele descobre que estava tendo um problema duplo na igreja da Galácia. Então ele para escrever essa carta. O que chama atenção nessa carta? Ela é a maior lista de pecados e a maior lista de virtudes encontrado na Sagrada Escritura. O detalhe é que a igreja da Galácia tinha dois tipos de pessoas. Tinha cristãos recém-convertidos e tinha pagãos que eram contra o evangelho e perseguidores. E de repente, os cristãos recém-convertidos não estavam conseguindo lidar com o cenário. E o que estava acontecendo? Do lado de cá, os recém-convertidos começaram a fazer comunhão com os pagãos, como se isso pudesse viver em paz. Então os recém-convertidos começaram a fazer comunhão e a praticar. O detalhe não é fazer comunhão com pessoas. Paulo já tinha dito que eu me fiz fraco para ganhar os fracos. O detalhe é fazer comunhão com a ideologia, fazer comunhão com os princípios e os valores dos pagãos. Então os irmãos começaram a dizer, não é bem assim, está tudo tranquilo. Também não é necessário ser tão radical assim, porque eles também são bacanas. Eles não são muito de Deus não, mas são gente boa. Então os recém-convertidos começaram a fazer comunhão com os princípios dos pagãos. E do lado de cá, os pagãos acharam interessante os cristãos e começaram a ser amigos, dizendo, a gente acha legal, eu tenho alguns amigos da igreja, de vez em quando eu vou lá no culto deles, em algum show que eles chamam, não que eu seja cristão, mas é legal, tem umas meninas legais, tem uns caras legais. Então os pagãos começaram a conviver com os cristãos sem compromisso com o princípio deles, enquanto os cristãos começaram a viver com os pagãos, tendo compromisso com os princípios deles. Portanto, nós estamos aqui dentro de um problema que é espiritual, mas também é um problema pastoral. Porque do lado de cá é muito fácil você fazer um gol e dizer que é para Jesus e ajoelhar no meio do campo. É muito fácil você ser um cantor e cantar com um terço de pendurado. É muito fácil você ser um pagão e cantar música gospel. É muito fácil, porque você vai lidando com os princípios dos cristãos sem compromisso com Deus dos cristãos. E Paulo começou a ficar irritado com isso. Do lado de cá, os cristãos começaram a ser amigos dos pagãos e se comportar como os pagãos. Então Paulo, depois da viagem a Antioquia, escreve essa carta. E é interessante, é a maior lista de pecados graves e mortais encontradas na Bíblia, e é a maior lista de virtudes encontradas na Bíblia. Por que Paulo coloca as duas listas lado a lado? Para dizer, quem planta na carne, transborda na carne, colhe na carne. E quem vive na carne é isso: é inveja, luxúria, bebedeira, avareza, partido, é briga, é discórdia, é vício. E quem transborda na carne não vai ver o reino de Deus. E do lado de cá tem uma outra lista: quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Quem planta no Espírito, transborda no Espírito. Contra isso não há lei. É brandura, é longanimidade, amor, paciência, é parresia, é discernimento, é sabedoria, é autoridade, é olhos de águia, é coração que queima, é avivamento, é jovens sarados. Quem planta isso, transborda isso. E quem planta isso, transborda isso. Quem planta isso, transborda isso. E quem planta isso, transborda isso. Mas não é possível haver comunhão entre os dois. Ou você planta e transborda uma coisa, ou você planta e transborda uma outra coisa. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo, Moisés. Não, abre a sua boca, você morreu na hora do almoço? Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo, Moisés. São Paulo escreveu essa carta magna, a sua primeira carta, para mostrar aos irmãos
que não era possível transbordar na carne e no espírito ao mesmo tempo. É por isso que o tema da minha pregação é: cada um transborda aquilo que tem para transbordar. Fala para quem está do seu lado: ou você transborda na carne, ou você transborda no espírito. Abra a boca, diga para quem está atrás, na frente, acima, embaixo, de um lado e do outro: ou você transborda na carne, ou você transborda. E é muito simples. Nesses 20 anos de comunidade eu tenho uma fazenda. Essa fazenda já passou quase 3.000 homens dependentes químicos. E uma dos itens da lista de quem transborda na carne é a bebedeira. Então eu trabalho com drogados, com alcoólatras. Então quem planta na bebida, o papo dele é de boteco, o suor dele exala bebida, a urina dele exala bebida, a mentalidade dele é de alcoólatra, o corpo dele age como alcoólatra. Por quê? Porque quem planta na carne transborda na carne. Você vai ajudar alguém que está saindo da prostituição. Quem está na prostituição se veste como gente da prostituição, pensa como gente da prostituição, fala palavras duplas de prostituição, tem comportamento de prostituição, porque quem planta na carne, colhe e transborda na carne. É interessante que aí você vai acompanhando qualquer item que tem aqui, acho que são 14. É por isso que é difícil às vezes as reuniões de família na nossa casa. Por quê? Porque quem está na carne não tem papo. Quem está na carne não dá para conversar. Não dá para conversar não é porque ele é pagão, é porque não tem assunto. Tudo resume assim: aí, tudo bem? Tudo bem? E lá, tá bem? Tá bem também. Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. E lá, também tá bem. Acabou, pode ficar mais um ano sem se ver. Porque quem está na carne transborda aquilo que tem. E como quem está na carne não tem nada para transbordar, quem está na carne precisa ligar som alto para esconder afeto. Quem está na carne precisa mostrar o corpo para esconder sexualidade. Quem está na carne não tem assunto. Quem está na carne não tem brilho no olhar. Quem está na carne não tem alegria. Quem está na carne não tem projeto. Quem está na carne transborda na carne. Do lado de cá, quem está no espírito tem parresia, tem olhos de águia, tem intrepidez, tem avivamento, tem brilho, tem vontade, tem... E por que é que Paulo escreve a carta magna à comunidade da Galácia? Para dizer: se cada um transborda o que tem, e eu estou dando para vocês, é Paulo dizendo, a lista de quem transborda na carne e a lista de quem transborda no espírito, vocês vão ter que fazer uma escolha. As duas coisas não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. E é interessante que Nossa Senhora já havia dito em Fátima, em Lourdes, em La Salette, em Garabandal, em Medjugorje, em Guadalupe, que antes de Jesus voltar, entraria na casa de Deus um terrível relativismo. O que é relativismo? O povo do mundo vai ficar fazendo coisa de cristão achando que é legal. E os cristãos vão começar a aderir às coisas do mundo como se fosse normal. O pecado vai entrar na casa de Deus como se fosse normal. E nós vamos misturar e misturar e misturar. Aí quem quer ser santo é radical, quem quer ser santo é fanático, quem quer ser santo é alienado. As coisas vão ficar tão graves que parece que quem está certo está errado e quem está errado é que está certo. O relativismo é uma obra maldita de Satanás para fazer você na carne achar que está vivendo bem, e quem está vivendo bem transbordar na carne achando que está na graça. É inconcebível. Os dois não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Quem falou isso não foi eu, foi Paulo numa outra carta, que é 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: irmãos, não é verdade, os cristãos sempre à minha direita, tá? Moisés, por que na minha direita? Porque Jesus, quando vem separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos, os bons e dos maus, coloca os eleitos na direita. Então, na direita, olha para mim, sempre na direita. Quando eu olhar para cá, eu estou falando para gente da igreja. Quando eu olhar para cá, eu estou falando para pagão.
Então Paulo escreve dizendo assim: irmãos, o cálice que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Sim. O pão que abençoamos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Sim. E as vítimas oferecidas nos altares pagãos não são comunhão com demônios? Sim. Eu, Paulo, não admito que tenhais comunhão com o corpo do Senhor e com o corpo dos demônios, com o cálice do Senhor e com o cálice dos demônios. Aí algum engraçadinho vai dizer: tudo posso, eu porém vos digo, nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Ou quereis provocar a ira de Deus? Paulo está gritando na Galácia, está gritando em Corinto, depois gritou em Roma, depois gritou em Éfeso, hoje está gritando na Canção Nova. Não tem comunhão entre eleitos e pagãos, não tem comunhão, não tem comunhão, não tem comunhão, não tem comunhão, não tem. Os nossos princípios são indeléveis, eles são invioláveis. Nós não negociamos princípios de evangelho. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você morreu? Pergunta para quem está do outro lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Aqui aparece para nós 3 palavras gregas que eu vou meditar com vocês no tempo que eu tenho. A primeira palavra grega, ela está no meio do caminho, Padre Edmilson. Ela está aqui, ó. É metanoia. Repete comigo. O que é metanoia? João capítulo 16: quando o Espírito Santo vier, Ele vos revelará toda a verdade, Ele vos trará a consciência. Metanoia é juízo, ao comportamento, a mentalidade de Deus. Ele trará o juízo a respeito do pecado, é os pagãos; a respeito da justiça, é a vida justa, é os eleitos; e a respeito do juízo, que vai separar os dois. Olha que lindo, quando o Espírito vier, Ele vai trazer a metanoia. Ele vai entrar na cabeça de vocês, Ele vai batizar a cabeça de vocês. Haverá uma mudança de mentalidade, haverá uma mudança de comportamento. Vocês vão entender o que é a vida de pecado e quem transborda no pecado. Vocês vão entender o que é a vida dos eleitos e quem transborda a vida dos eleitos. E o juízo, que é aquele que virá com a pá na mão para separar os cabritos das ovelhas, dos bons e dos maus, do joio e do trigo. Ele levará todos, o leão da tribo de Judá, no vale de Josafá, e fará a separação de ambos. Quem vai trazer isso é o Espírito, e o nome disso é metanoia. Portanto, batismo no Espírito Santo é uma mudança de mentalidade. Você passa a separar o que fica na esquerda e o que fica na direita. Alguém está me ouvindo? Não, você não está me ouvindo. Se você tem vocação ao matrimônio, a pessoa que Deus está preparando para você, ela vai chegar. E para que você vai namorar com um pagão? Espera aí, você não entendeu. Moisés, existe algum problema eu namorar com quem não é da igreja? Eu pergunto, você tem cacife para trazer essa pessoa para a direita? Desculpa, nunca vi ninguém trazer de lá para cá, mas eu já vi todo mundo sair daqui e invernar naquela vida de lá. Quantas pessoas você conhece que começou a frequentar os jovens sarados, de repente arrumou uma paixonite do inferno e desapareceu? Por que desapareceu? Não é possível fazer comunhão com transbordamento do Espírito, com transbordamento da carne. Gente, eu sou casado, semana que vem eu faço 19 anos de casado. Já não é fácil ser santo com quem pensa igual você. Imagina com alguém que joga contra você, é impossível.
É impossível, a pessoa não quer ser casta, ela não quer ser santo. Você chamou para vir para cá, ela não quis. Aí você diz, não, Moisés, a família dele é muito católica. A família, ele não é porcaria nenhuma. Aí você diz, não, isso é discurso de quem já se perdeu. Não, ele não vai no jovem sarado não, mas ele é tão bom, mas tão bom que assim, ele é até melhor do que muitos que estão lá. Fala para quem está do seu lado, eu vou passar o quingel e vou bater na sua cara, filho. Portanto, Paulo escreve uma carta magna, diga aleluia, para dizer que não é possível as duas coisas. O nome disso no grego é metanoia. Eu falo, gente, eu estou subindo para as paredes, eu estou doido para dar um beijo, mas eu não posso beijar qualquer pessoa. Eu sou um eleito, eu tenho aliança. Alguém para me beijar tem que ter aliança também, porque se não tiver aliança com meu Deus, não vai me fazer feliz. Se ela não for temente a Deus, não vai ser fiel a mim. Então eu não posso namorar qualquer pessoa, eu não posso casar com qualquer pessoa, eu não posso trabalhar em qualquer lugar. Por quê? Porque Jesus transbordou a minha vida, eu vivo no Espírito, eu transbordo no Espírito, a minha vida é dele, a glória é dele, o domínio é dele, a majestade é dele, tudo é dele, tudo é dele. O que é que vai acontecer? Se você se relacionar com pagão, vai bagunçar as suas convicções. Quem falou isso não foi eu, é São Tiago capítulo 4, más companhias corrompem bons costumes. Jeremias 19, maldito o homem que confia em outro homem. É manso como a pomba, prudente como a serpente, é um pé na frente, um pé atrás. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você partilha, cuidado com quem você anda, cuidado, porque se você não tiver metanoia, discernimento espiritual, aleluia, o diabo vai bandear você para o lado de lá. Você precisa vigiar. Você está me ouvindo? Metade não está me ouvindo, morreu no almoço. Você que está em casa, você está me ouvindo? Fala que está. Fala para quem está do seu lado, quem planta na carne transborda na carne. Quem planta no Espírito transborda no Espírito. Não, Moisés, ela não quis vir não. Mas você precisa de ver que gracinha. Ela falou, vai amor, estarei aqui rezando por você. Daqui 2 anos ela fala, amor, você está indo de novo. Daqui 4 anos ela fala, eu não aguento mais ver você ir outra vez. Aí não vem dizer, ai Padre Edmilson, eu estou sofrendo tanto num relacionamento abusivo. Satanás entrou no meu relacionamento. Eu estou sendo perseguido, ele não me acompanha, ela não me acompanha. Tem sido uma luta, eu não tenho conseguido rezar. Eu rezar por você? A vida é feita de escolhas. Quando você escolhe quem não teme a Deus, você assina atestado de suicídio. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Por que eu nunca traí a minha esposa? Porque a minha aliança não é com ela, a minha aliança é com o altar. Por que eu vou amar uma mulher só todos os dias da minha vida? Por que eu vou amar a única mulher da minha vida todo dia? Porque eu tenho compromisso com o altar. Se eu trair a minha esposa, eu quebro uma aliança anterior à minha esposa, porque antes dela chegar na minha vida, eu já tinha aliança com Deus. Eu não adultero a minha aliança. Eu estou dizendo que gente que não teme a Deus não vai ser fiel a você. Gente que não teme a Deus não te ama. Gente que não teme a Deus não persevera. Não vai. Se relacionar com quem não teme a Deus é fria. Jumento. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo?
Você vai entrar numa empresa. Você vai ser amigo de quem? De quem teme a Deus. Aí você fica amigo de quem não teme a Deus na hora da janta, do almoço, da folga, atrás das máquinas. Qual que é o discurso? É fofoca, é putaria, é conversa fiado, é brincadeirinha, é risadinha, é videozinho que vai, é videozinho que vem. Quem vive na carne não tem nada a nos oferecer. Por isso que a Bíblia diz, anda na companhia do povo santo e serás feliz todos os dias. Porque gente que planta no Espírito transborda coisas que vai respingar em você. Troca o número do celular, sai de grupo de WhatsApp, cancela a conta de Facebook. Troque amigos, muda a sua rota, muda de casa, muda de cidade, muda de emprego, tranca a faculdade, faz o que precisar de fazer, mas não venda os seus valores, não venda as suas convicções, não venda, não venda. Alguém me ouve? Não dá certo. Não dá certo. E aqui eu tenho um desabafo para fazer. Todo dia alguém me liga dizendo: Moisés, o meu filho é fruto de milagre. A minha esposa orou para engravidar da minha filha. Foram coroinha, foram sacristão, eram da missa, pregaram, foram na canção nova, oraram em língua, mas agora o miserável entrou na faculdade e agora diz que é ateu, que é pagão, que é cético, que a igreja católica, a Babilônia, está matando aula, pintou o cabelo de roxo. Agora diz que maconha não é droga, a castidade foi para o espaço, mas diz que não vai mais à missa, porque entrou na faculdade, abriu a mente. O que eu faço? Vai me dar 5 minutos com ele ou com o professor dele, só 5 minutos. Só 5 minutos, aqui ó. Eu e ele, aqui ó, 5 minutos. Porque os santos e doutores, quanto mais estudavam e quanto mais eram inteligentes, mais concebiam Deus. O que dizer de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Filipe Neri, Santa Afonso Maria Ligório, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena? O que dizer dos monstros da racionalidade cristã? Aí você entra na faculdade, aí tem uma aulazinha com alguém que não sabe porcaria nenhuma, porque ensina ativismo e não ensina matéria. Aí você, não, Moisés, porque eu aprendi. Você não aprendeu nada. Se você quer de verdade, estuda, corre atrás, argumenta, não aceite lavagem cerebral. É uma vergonha. Foi dos jovens sarados, entrou na faculdade, agora é pagão. Foi dos jovens sarados, começou um intercâmbio, agora é pagão. Não é possível. Não, o paganismo não tem nada para nos oferecer. Não tem nada para nos oferecer. Não tem nada. Ao contrário, coloca fogo na sua faculdade. Põe grupo de oração na sua faculdade. Torre de oração na sua faculdade. Missa na sua faculdade. Porque não é lá que muda aqui, é aqui que muda lá. Alguém está me ouvindo? Pergunta para quem está do seu lado: está vivo ou morreu? A Bíblia diz que onde a luz chega, a treva vai embora. A Bíblia diz que ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo da mesa. Uma lâmpada acesa fica em cima do telhado. Se ela fica em cima do telhado, então ela brilha. Onde é que um homem ou mulher de Deus chega, a atmosfera muda, o ar muda, tudo muda. A glória de Deus se manifesta.
Anjos subindo e descendo, serafins, querubins, tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, arcanjos, anjos da guarda, a Virgem Maria, os doutores, os santos, os mártires. A igreja está contigo. Um homem, uma mulher, cheio do Espírito, transborda poder, avivamento, milagre, liberta. Ninguém toca no ungido do Senhor, ninguém toca numa mulher de Deus, ninguém toca, nem o demônio, porque São João diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aí vem esse papinho vagabundo: Moisés, eu estava caminhando no Jovem Sarado, mas você sabe, né? A carne é fraca. Olha para quem está do seu lado com a cara bem feia. Alguns têm a cara feia de natureza. Fala para essa pessoa: eu só não bato na sua cara porque nós somos ao vivo na televisão. Porque você sabe, né, Moisés? Infelizmente, a gente é influenciado pelas más companhias. Elimine da sua vida tudo aquilo que não te leva para frente nem para cima. Eu sou seleto, eu sou reservado, eu sou chato. Porque para chegar perto de mim tem que ter o mesmo desejo. Gente para sugar, para te pendurar, para encher o saco, não faz parte da minha vida. Eu só ando com gente que me puxa para frente, para cima, para frente, para cima. Se por um momento puxar para trás ou para baixo, não faz parte da minha vida. Da minha vida eu escolho com quem eu quero caminhar. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Aí começou a namorar. Você vai lá no acampamento, Moisés vai pregar, não sei. O que você acha, amor? Não sei bem. Também não sei. Mas a gente não ia comer na casa de mãe? É mesmo, né? A gente marcou de comer na casa de mãe. Se o namoro tirou de você a leitura, se o namoro tirou de você a vida de oração, se o namoro balançou os seus costumes, se o namoro atrapalha você rezar, ainda que a pessoa seja boa, esse namoro é um estrago. Então ele não é de Deus. Eu fico imaginando você chegar para a pessoa e dizer assim: você é bonita pra dedéu, meu, eu te quero. Mas depois que a gente começou a namorar, a minha oração caiu, a minha luta na castidade está terrível. Eu não leio mais como antigamente. Eu só vivo de pendurado no celular, mandando mensagem. Eu não vou conseguir ter estrutura para te fazer feliz. Então eu prefiro parar esse namoro por aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Obrigado. Entendeu? Entendeu? Agora você chega e fala: depois que a gente começou a namorar, na verdade beijar, não estão beijando não. Mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou jejuando mais, eu estou voando alto, Deus está falando comigo, eu estou cheio de sonho. Então eu quero construir esse caminho com você, bora lá? E ela fala: é nós. Você fala: é nós também. O nome disso do grego é metanoia. Batismo no Espírito Santo não é pulinho, não é rodopio. Batismo no Espírito Santo não é arrepio, não é aplauso. Batismo no Espírito Santo é uma mudança de mentalidade. O Espírito Santo entra na sua mente, muda a sua forma de enxergar. Por isso São João diz no capítulo 2: vós tendes a unção dos santos, o Espírito para discernir o que é bom, o que é mal. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela bate o olho e fala: isso é carne, isso é Espírito. E isso vai levar para a carne, isso vai levar para o Espírito. Isso aqui transborda na carne, isso aqui vai transbordar no Espírito. O juízo de Deus entra dentro da sua cabeça. Fora isso é blá blá blá. É bi. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Sendo assim, o tempo voa, daqui a pouco tem plaquinha mandando eu calar a boca.
A segunda palavra grega, depois de metanoia, é kenosis. O que é kenosis? Filipenses capítulo 3. Mesmo Jesus sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual esse nome todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Ele é um Senhor. Esvaziou-se de si mesmo. Kenosis é a doutrina do esvaziamento, ou seja, você morre para si, você esvazia de si. Então, se você está pegado à carne, você precisa dizer: Senhor, me possua, me quebra, eu quero me esvaziar, eu quero me esvaziar, eu quero me esvaziar. Me joga na parede, me chama de lagartixa, me quebra. Fala comigo, manda profeta, me leva para a confissão, me leva para o rosário, me leva para a comunhão, me arranca. Eu quero esvaziar, esvaziar, esvaziar. Eu quero morrer para mim, morrer para mim, morrer para mim. Oh meu Deus, me ajuda, misericórdia. Sem a tua graça eu não consigo, eu não consigo. Por isso Paulo diz: eu não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer, porque em mim o bem não habita. Eu preciso de ajuda. E para você ser ajudado, para você ser santo, para você ser casto, para você ter foco, ter planejamento, ter autoestima lá em cima, fazer escolhas profissionais, escolhas afetivas, você precisa esvaziar de si mesmo. Muita gente topetuda, arrogante, muita gente vaidosa, porque da minha vida eu cuido eu, porque eu. Você não escuta conselho de ninguém, você não presta atenção em nada, você acha que você sabe cuidar da sua vida, mas você não sabe. Você precisa esvaziar de si mesmo. O nome disso do grego é kenosis. É difícil? Muito. É possível? Claro. Eu vou te dar um exemplo de kenosis. Hoje, 78% dos casais se separam por problema de personalidade. Os consultórios já têm uma palavra técnica para isso. Diga comigo: incompatibilidade de gênios. Eu vou explicar num português bíblico o que é incompatibilidade de gênios. Duas pessoas que têm idade diferente, sexo diferente, cultura diferente, personalidade diferente, elas estão tão cheias de si que elas querem matar a si mesmo. É uma panela de pressão que vai explodir. A solução para isso é que um dos dois ou os dois esvaziem-se de si mesmo para caber o outro dentro de si. É kenosis. Aí as pessoas chegam: eu queria uma oração de cura e libertação, porque as pessoas têm inveja do meu casamento. Quem que vai ter inveja de um casamento carnal? Fizeram um trabalho para nós. Não tem sido fácil, Moisés, porque as pessoas têm inveja. O inimigo quer nos separar. Falei: vamos descobrir o nome desse inimigo agora. Como é que você chama mesmo? Eu estudo Bíblia há 25 anos, eu sei que o demônio existe. O demônio é tratado em 3 dogmas. É tratado no Catecismo da Igreja Católica, é tratado no Código de Direito Canônico. O demônio foi tratado em 2 concílios. O demônio é tratado 97 vezes na Bíblia. Começa no livro do Gênesis, capítulo 3, termina no livro do Apocalipse, capítulo 2. Eu sei o que é um combate espiritual, mas 90% dos nossos problemas não são demônios. São pessoas tão cheias de si, que vai batendo cabeça, e vai batendo cabeça, e vai assumindo consequência. Aí é mais fácil dizer que é alguém que te deseja mal do que esvaziar de si mesmo, porque quando você esvazia de si mesmo, a graça de Deus transborda dentro de você. Para aplaudir. E aqui eu quero fazer uma denúncia. A irmã de manhã já começou a tocar nesse assunto, mas a irmã é santa, eu não sou tão santo igual ela. As respostas não estão dentro de você. Porque hoje nós estamos com um evangelho coachinizado. Acredita em você, você pode, você consegue, você dá conta. Mentira. Paulo diz: eu não consigo fazer o bem que eu quero.
e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Em mim o bem não habita. Jesus não mandou ninguém confiar em si. Jesus disse: morre para si mesmo, toma a cruz e segue. A Bíblia diz que Jesus tinha 6 barcas, mas ele resolve subir na barca de Pedro, que é a barca da igreja, aleluia. E ele disse: sem mim nada podeis fazer. A resposta não está em você. O Kenosis é o contrário. Enquanto o discurso hoje é: encha-se de você, acredite em você, coopere com você, o evangelho diz: morre para si mesmo, renuncie a si mesmo. Kenosis não é achar que você sozinho vai resolver qualquer coisa, é você esvaziar-se de si mesmo para que a graça de Deus habite em você. Cuidado com esse discurso de autoajuda que está entrando dentro da igreja. Isso é blá blá blá, isso é mimimi, blá 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 blá. Ninguém consegue ter resposta para si mesmo, ninguém consegue. Deixa que eu mesmo aplaudo. Deus abençoe você. Muito bom, muito bom. Fala para quem está do seu lado: você não tem as suas próprias respostas. Não tem. É por isso que ninguém vai mandar você praticar Kenosis. Alguém vai dizer para você: 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu direi para você: o que vai ser não sei, mas se você for santo, 2022 será abençoado. Com ou sem problema, com ou sem pandemia, com ou sem dinheiro, com ou sem problema em casa, com ou sem câncer. Isso é detalhe. Aquilo que não é desígnio de Deus é permissão. Não é do nosso gabarito discutir. Mas as pregações católicas, ninguém fala de cruz, dor, sofrimento, luta, reparação, silêncio, lágrima. O discurso é vitória, poder, unção, porta abrindo, milagre. Uhul! Mentira! Morre para si mesmo. Bate no seu peito e diz: é kenosis, kenosis. Morrer para mim mesmo, morrer para mim mesmo, morrer para mim mesmo. Lembra da oração do fariseu e publicano? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele. E o outro dizia: eu sou pecador, lembra-te de mim, Senhor. Ó, menos. Fala para quem está do seu lado: você não está com essa bola toda não, palhaço. Estou falando alguma besteira, padre? Estou não falo besteira. Qual que é o nome disso no grego? Abra a boca. Qual que é o nome disso? Olha que interessante. A carta magna traz metanoia, separar, ó. Aí eu olho para cá, kenosis. O kenosis é a resposta para a carne sair de você. Só que agora eu preciso resolver isso aqui. Aí entra uma terceira palavra grega chamada teófora. Repete comigo. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, lado do outro. Teófora. Teófora é portador de Deus. Eu poderia fazer aqui um trocadilho, que é o meu tema: transbordamento de Deus. Olha que interessante, você separa as coisas, esvazia de si e transborda de Deus. Olha que legal. Sai uma coisa e entra outra. É um processo lindo de troca. O mundo espiritual é um processo de troca. Por isso que santidade não é só parar de pecar. Meu nome é Moisés, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, eu não assisto novela, eu não uso roupa curta, eu não posto nada pelado no Instagram. Uhul! Tá, mas a Bíblia diz que o seu não seja não, mas que o seu sim seja sim. Você precisa, ao mesmo tempo que para de pecar, adquirir virtude. Na verdade, nós seremos julgados mais pelas virtudes do que pela quantidade de pecado que nós renunciamos.
Isso é tão lindo e maravilhoso que Jesus, num discurso sobre o demônio, ele diz que quando o demônio sai de uma pessoa, ele acha a casa vazia, ele volta trazendo 7. Então sai um pecado aqui, tem que entrar uma virtude aqui. Sai um pecado aqui, tem que entrar uma outra virtude aqui. Sai um vício aqui, tem que entrar uma virtude aqui. É um processo de troca. Sai o carnal e entra o espiritual. Sai o carnal e entra o espiritual. Sai o carnal e entra o espiritual. À medida que você vai transbordando Deus, o nome disso é teófora. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Está me ouvindo? Não está me ouvindo nada, morreu. Você de casa está me ouvindo pelo menos? Sentado no seu sofá, tomando um açaí de 500 com paçoca, granola, leite ninho. Delícia. Por que eu tenho que transbordar de Deus? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14. Se nascemos, nascemos por ele. Se morremos, morremos por ele. Foi por isso que Cristo nasceu e morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nele nos movemos, nele nós respiramos, nele nós existimos. Marcos, capítulo 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. O nome disso é teófone. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. O seu dinheiro é dele, o seu carro é dele. A sua faculdade é dele, o seu diploma é dele. O seu passado é dele, a sua sexualidade é dele. A sua genitalidade é dele. O seu sonho é dele, o ministério é dele. O seu dom é dele, tudo é dele. Fala para quem está do seu lado, é um transbordamento no Espírito. E tudo isso acontece naturalmente. Porque viver debaixo da graça é natural. Nossa Senhora estava tão cheia de teófora, que quando ela chegou na casa de Isabel, ela transbordou. E o filho de Isabel saltitou de alegria no seu seio. Uau! E Maria começou a cantar o cântico mais perfeito da Bíblia, que é o Magnífica. Tem pedaços do canto de Moisés, pedaços do canto de Ana, tem pedaços da lei, tem pedaços do Salmo. A Virgem Maria, se tivesse programado, escrito um rascunho, não tinha sido tão profundo como ela cantou. Mas ela diz, porque ele olhou para a kenosis, para a humildade da sua escrava. Olha que interessante, eu esvaziei tanto de mim, que agora eu sou transbordante de Deus. Eu pratiquei kenosis, agora eu sou teófora. Por causa disso, Isabel disse, bem-aventurado você que creu, porque tão logo ouvi a sua saudação, a criança no meu ventre ficou... delícia, uau. Quem viveu teófora? O Paulo da Carta Magna. Alguém falou para ele, ô Paulo, você que estudou na faculdade de Gamaliel, você que falava 4 idiomas, ensina umas coisas inteligentes para nós. Ele diz, eu poderia me valer de oratória, porque inteligente eu sou, mas eu prefiro me gloriar na cruz de Cristo. Eu prefiro falar de paixão, de amor, porque um dia rolou um troço comigo. Eu não sei se eu estava dormindo ou acordado. Eu só sei que eu fui arrebatado até o 3º céu. E lá ele me revelou coisas que eu não tenho autorização nem de cantar. Quando eu desci de lá, eu estava transbordando com tanta profundidade que eu fiquei imaginando. Agora eu considero tudo como esterco perto do conhecimento de Cristo que me amou. Agora eu estou preso até as cadeias. Tem hora que eu não sei se eu quero morrer para encontrar com Ele ou se eu quero viver para amá-lo. Por isso que viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, porque na verdade não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Diga para quem está do seu lado, o nome disso é teófora. Eu tenho 5 minutos para acabar, só tem um detalhe. Se eu falar 5 minutos, não tem tempo para rezar. Como eu quero rezar, eu acho que eu vou parar.
Ah, xinga alguém aí. Me chamaram, eu acordei 4 horas da manhã, atravessei o Brasil. Me deram 45 minutos. A miséria de tempo. Miséria de tempo. Eu só quero saber se você entendeu o meu recado. Diga comigo, metanoia, kenosis, teófora. O juízo de Deus vem, eu paro de transbordar na carne, porque eu me esvazio de mim, e eu começo a transbordar do Espírito e passo a ser um portador de Deus. Um dia o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar, e a Bíblia diz que o Senhor vai atrás dos seus eleitos. É isso que nós queremos nessa tarde.